Vamos lá, sétimo ano, mais uma aula, capítulo 7, equações do primeiro grau com uma incógnita. Então nós estamos aqui na página 150, nós vamos verificar aqui que essas equações com uma incógnita são exemplos de equações do primeiro grau. Então é importante vocês entenderem que toda equação sempre vai ter uma incógnita. Quando você tem letras e números e um sinal de igualdade, nós temos uma equação. Toda equação que pode ser reduzida na forma ax mais b igual a zero, em que x representa a incógnita e a e b são números racionais com a diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque você tem que ter uma letra aqui. Essa incógnita pode ser o x, pode ser o y, pode ser o t, pode ser qualquer letra. Normalmente nós usamos o x e o y, mas pode ser qualquer letra. Toda vez que vocês têm uma expressão que tem letras, números e um sinal de igualdade, é uma equação. E no caso aqui nós vamos estudar a equação do primeiro grau. Os números a e b são denominados coeficientes da equação. 3x menos 12 é igual a zero. Então vamos ver quais são os coeficientes da equação. Se toda equação do primeiro grau tem que ser escrita na forma ax mais b igual a zero, com a diferente de zero, então todo número que acompanha a letra, no caso aqui o x, é o coeficiente a. O número que está sozinho é o coeficiente b. Então a gente nunca pode esquecer disso. O que acompanha a letra é o coeficiente a, o número que está sozinho aqui é o coeficiente b. Então no caso aqui, o coeficiente a é 3 e o coeficiente b é menos 12. O sinal acompanha. Esse outro exemplo aqui, menos 2y menos 10 igual a zero. É uma equação do primeiro grau, o coeficiente a é menos 2, que está acompanhando o y, e o número que está sozinho, que é o menos 10, que é o b. Ainda há equações do primeiro grau que aparentemente não estão escritas na forma ax mais b, por exemplo. Mas só que nesses casos nós temos que fazer as transformações para deixar elas na forma reduzida, que essa aqui é chamada forma reduzida, para a gente definir sempre quem é o coeficiente a, quem é o coeficiente b. O coeficiente a sempre vai estar acompanhado da incógnita e o coeficiente b é o número sozinho. Agora nós vamos ver como que nós resolvemos uma equação do primeiro grau com uma incógnita. O que acontece, pessoal? Nós, quando temos uma equação do primeiro grau, nós queremos sempre descobrir o valor da incógnita. No caso aqui é o x, poderia ser um y, poderia ser um t, mas normalmente nós usamos o x e o y. Pessoal, sempre antes da gente resolver uma equação do primeiro grau, nós precisamos saber que existem dois termos. Nós temos o sinal de igual, o que está antes da igualdade, que está à esquerda da igualdade, a gente chama de primeiro membro. O que está à direita da igualdade a gente chama de segundo membro. Qual que é o objetivo de toda equação do primeiro grau para a gente resolver essa equação? A gente tem que encontrar o valor da incógnita, no caso aqui seria o valor de x. Nós temos que deixar o x sozinho aqui no primeiro termo e passar todos os números para o segundo termo, para achar o valor da incógnita x. Então o que acontece, pessoal? Essa igualdade aqui, ela funciona como se fosse uma porta. Toda vez que você passa pela porta de um lado para outro, você troca o sinal. O número permanece, a letra permanece, a incógnita permanece, só que ela muda de sinal. Se ela está aqui no primeiro membro e vai para o segundo membro, se ela é positiva, ela vai negativa, se ela é negativa, ela vai positiva. E o mesmo ocorre se você pegar do segundo membro e passar para o primeiro membro. O que está positivo vai passar negativo, o que está negativo vai passar positivo. E o objetivo de toda equação do primeiro grau é o quê? É isolar a incógnita para encontrar o seu valor. Então nós temos a equação aqui,
nós temos a equação 5x mais 1 igual a 36. O que acontece, pessoal? Esse mais 1, o objetivo nosso é passar todo número sozinho, né? A gente passar para o segundo membro. Se aqui está mais 1, ele vai para lá, menos 1. Então vamos lá, vamos resolver essa equação aqui. Igual eu falei, nós temos o primeiro membro, o segundo membro. O objetivo é sempre colocar todos os números no segundo membro e deixar a incógnita no primeiro membro. Então vamos lá, o primeiro passo. Esse 5x mais 1 igual a 36. Esse mais 1 tem que passar para o segundo membro. Se ele está positivo, ele vai para o outro lado negativo. Trocou de lado, troca de sinal. Então ficou 5x que é igual a 36 menos 1. Conservo o 5x que é igual. Quanto que é 36 menos 1? 35. Eu não falei que o objetivo é deixar essa incógnita aqui sozinha para encontrar a sua resposta? O 5 aqui junto com o x, ele está ocorrendo uma multiplicação. Se você está de um lado positivo, você passa para o outro lado, você vai passar negativo. Se você está negativo, você vai passar positivo. Na multiplicação e na divisão a mesma coisa. Se aqui está multiplicando, você vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar x que é igual a 35 dividido por 5. Ele estava multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado dividindo. Quanto que é 35 dividido por 5? É 7. Por 7 vezes 5, 35. Então o valor da minha incógnita, x é 7. Então é dessa forma que nós resolvemos a equação do primeiro grau. Outro exemplo, pessoal, a equação 9x menos 7 que é igual a 5x mais 13. Qual que é o meu objetivo? O objetivo é deixar todas as incógnitas no primeiro membro e os números no segundo membro. Então, quem está fora do seu lugar aqui? Esse 5x ele tem que vir aqui para o primeiro membro e o menos 7 tem que vir para o segundo membro. Troca de lado, troca de sinal. Então, aqui está 5x, ele vem para cá, menos 5x. Aqui está menos 7, ele vem para cá, mais 7. Agora eu tenho as incógnitas no primeiro membro e os números no segundo membro. Quanto que é 9x menos 5x? Para você entender, quando você está trabalhando com questão de somar e subtrair na questão de incógnitas, 9x menos 5x, é só você entender o seguinte: se você tem 9 laranjas, você tira 5 laranjas, vão ficar 4 laranjas. Se você tem 9 maçãs menos 5 maçãs, dá 4 maçãs. Então 9x menos 5x, 4x. E 13 mais 7 dá 20. O 4 não está multiplicando x, porque eu tenho que isolar essa incógnita que ele vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar x que é igual a 20 dividido por 4. X é igual a 20 dividido por 4 é 5. Mais um exemplo, pessoal. Vamos lá. A equação 6x é igual a 2x mais 180. Como que eu resolvo isso aqui? Eu tenho que passar as incógnitas todas para o primeiro membro e deixar o número sozinho no segundo membro. Então, o 2x ele tem que vir aqui para o primeiro membro. Se ele é positivo, ele vem para cá negativo. Então, vai ficar 6x menos 2x, que é igual a 180. Pronto. Incógnita no primeiro membro, número no segundo membro. O que eu falei para vocês? 6x menos 2x é o quê? 6 laranjas menos 2 laranjas, 4 laranjas. Então, 6x menos 2x, 4x, que é igual a 180. Eu não tenho que deixar a incógnita x sozinho no primeiro membro. Se o 4 está junto com x, ele está multiplicando o x, ele vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar x que é igual a 180 dividido por 4. X é igual a 180 dividido por 4, você fazendo as suas continhas aí vai dar 45. Então a solução da minha equação aqui é 45. Então eu espero, pessoal, que tenha ficado claro essa questão das resoluções. Qualquer coisa aí vocês voltem no vídeo, analisem o livro. Eu coloquei o exemplo aqui da forma mais simples. No livro aí eles estão complicando um pouco. Por isso que eu coloquei esses exemplos aqui para vocês verem da resolução da forma mais simples. Voltem no vídeo quantas vezes for necessário para entender o que está acontecendo e o próximo passo será fazer os exercícios. Até a próxima aula e até mais.